palavra que vamos relatar, ela se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 2. A chamada de Elias, a tomada dele por Deus e o exercício do ministério de Eliseu a partir daí. Deus chega para Elias e fala para ele ungir a Eliseu por profeta. E a partir deste momento que Elias unge Eliseu por profeta, que ele lança sua capa sobre Eliseu começa uma nova trajetória. Ele testifica as maravilhas de Deus e aprende a ser profeta. Surge uma grande amizade, então, entre Elias e Eliseu, a ponto que Eliseu passa a chamar Elias de pai. Eliseu não tem dúvidas no seu coração. Quando Elias joga sobre ele sua capa, ele de prontidão larga tudo e segue seu mestre. No momento que Deus vai tomar Elias pede para que Eliseu fique, mas Eliseu, como um servo fiel, insiste que o acompanharia até o fim. Aquele que tem chamado do Senhor não abandona seu líder, ele sabe caminhar até o fim. Eliseu começa então a acompanhar o seu mestre, porém os demais profetas eles ficam de longe, observando. Chegando diante do rio Jordão, Elias pergunta para Eliseu: o que você quer receber? Eliseu responde que quer o dobro da sua unção. Uma outra característica de um homem de Deus é saber pedir a coisa certa. Eliseu poderia pedir qualquer coisa, mas este foi um sábio e pediu a coisa certa. Muitas das vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Elias não poderia dar a Eliseu tal coisa porque sua unção não era dele, mas provinha de Deus. Eliseu sabia disso, pois era uma característica também dele. Ele tinha esse chamado de Deus. Quem tem o chamado de Deus não serve esperando ser servido, pois ele sabe que a sua recompensa vem do Senhor. Eliseu apenas expôs o seu coração. Vendo Elias a dedicação do seu moço, afirmou que se ele fosse até o fim, receberia o que tinha pedido. Porque o profeta ele não pode parar no meio do caminho, ele vai até o fim. Diante do Jordão, Elias retira sua capa, enrola, toca nas águas do rio e o rio se abre. O profeta, juntamente com o seu moço, passa seco para o outro lado. A capa de Elias representava poder, honra, autoridade. Por isso Eliseu pediu unção dobrada para ele. Ele andava com Elias e admirava aquela unção. O profeta de Deus precisa ter unção para que os outros o admirem pela sua unção e queira também receber esta unção. Isso se chama testemunho. De repente veio do céu uma carruagem de fogo, cavalos de fogo, e Elias sobe no redemoinho. Eliseu assiste a tudo e grita: pai, meu pai! A capa de Elias cai, mas Eliseu primeiro se preocupa em reverenciar seu mestre, porque esta é mais uma característica do profeta de Deus. Ele não busca seu próprio interesse. Somente quando Eliseu perde Elias de vista, ele se rasga num gesto de tristeza e luto, e depois ele pega do chão a capa caída. Vamos então entender que a última característica que é relacionada do profeta de Deus é que ele se curva, ele se rende, ele vai ao chão para receber aquilo que vem de Deus. Eliseu não pegou a capa no ar, Eliseu pegou a capa no chão. Eliseu poderia ter pego ela no momento que caía, mas não. Ele se curvou para pegar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele sabia que para ele receber aquilo que era de Deus, ele tinha que estar de joelhos para receber. Ao voltar, o profeta chama pelo Deus de Elias, toca com a capa nas águas e da mesma forma como o rio se abre diante de Elias, agora se abre diante de Eliseu. Quando nós temos fidelidade, honra e autoridade, Deus faz abrir o Jordão. Deus tira qualquer impedimento das nossas vidas. Não sei qual seja o Jordão que está diante de você, qual seja a dificuldade que está diante de você, mas se Deus tem um chamado na tua vida, olhe para o alto, saiba se render aos pés do Senhor, pedindo a coisa certa, e Ele vai te dar capa de honra,
capa de autoridade, capa de ousadia e capa de poder. Graça e paz.